Bom, pessoal, vamos então nos encaminhar aqui, né? Galera, boa tarde a todos. Vamos começar mais uma reunião do C.S. Lewis Talk. Vamos hoje começar o ano de 2022, né? Nosso cronograma em 2022. Ficamos planejados, pessoal, para começar novidades lendo os Quatro Amores do C.S. Lewis, né? Vamos nos atentar aos principais capítulos, né? Nós temos aí um capítulo introdutório, né? Que a gente estava discutindo aqui nas traduções, né? Algumas traduções trazem tipo, um amor aos sub-humanos, né? Ou amor às coisas, né? Outras traduções trazem, né, amor às coisas, mas nós vamos focar então principalmente nas 4 formas de amor que o C.S. trata no livro, né? Isso aí vocês me dão uma mão. Amizade, eros, afeição. E a Moira vai trazer para nós lição sobre a amizade. Como está o áudio aí? Minha conexão. Tá instável, hein, David? Tá cortando, hein, cara? Tá cortando bastante. Você tá ouvindo a gente? Tá. Tá travando mesmo. Agora parou. No meu, pelo menos. Eu acho que ele caiu. Né? Então. Mas acho que eu posso ir começando, né? É pouca Acho gente. que pode, Moira. Eu não sei. Posso? Vocês preferem esperar por ele? Pode. Não. Acho que pode dar o início, porque ele estava fazendo essa breve introdução, né, do livro. Let's go, vamos lá. Let's go. Tá Bom, então, você. eu sou a Moira, meu nome é Moira, eu sou de São Paulo. Eu fazia parte de um grupo de pesquisa na área de bioética, aqui na Faculdade de Medicina aqui de São Paulo. Voltou. Aqui da USP. E eu conheci o grupo através da Juliana Bessalassi, ela que me apresentou ao David, e assim a coisa foi aí, estamos aqui. Né? Moira participou de um dos nossas lives do Lendo C.S. Lewis, né? Isso. Pessoal, tem mais delongas. Então, começando com os 4. Né? Eu gostaria, então, de começar a passar a palavra. Como se é uma conexão estável, né? Posso sair daí também. Eles vai cair. Então tá. Então vamos lá. Vamos começar. Bom, o livro do C.S. Lewis, Quatro Amores, é um livro bastante denso, né? Não é um livro, assim, de uma leitura muito simples. Apesar de que o Lewis tem também um pouco de fluidez na escrita, né? Então, eles são capítulos densos, mas eles são capítulos gostosos de ler, né? Não são capítulos difíceis de entender. E ele lida, nesse livro especificamente, sobre os 4 amores, sobre 4 amores que ele considera como 4 amores importantes, primordiais para o ser humano, né? E ele define esses 4 amores como amor-afeição, amor-amizade, amor-eros e amor-caridade. E ele, então, dedica a cada um desses amores um capítulo específico, né?
Ele tem uma introdução e ele tem esse outro capítulo sobre gostos e amores por coisas, que ele não define como sentimentos, né? Ele define como outra coisa. Mas, então, ele entra na questão dos amores, na questão filosófica dos amores, quando ele realmente começa a definir e a decifrar esses 4 grandes amores. Então, o que a gente vai discutir hoje rapidamente, espero que não muito longo, acho que não vai ser rapidinho, a gente vai poder discutir um pouquinho depois, é sobre o segundo amor. O primeiro amor que ele define é um amor à afeição, que é um amor entre famílias, né? Ele coloca muito entre mães e filhos, né? Entre pais e filhos, esse amor que a gente tem pela nossa família, etc. O segundo, então, ele coloca como amor, amizade. E eu coloquei aqui, eu vou compartilhar com vocês, que eu acho que fica mais fácil, porque aí a gente consegue... Pronto, se eu conseguir, só um minutinho, porque eu sempre erro na hora de fazer a coisa. Vou botar aqui, espera um pouquinho. Vocês conseguiram ler o capítulo? Vocês leram os livros? O livro? Eu li há um tempo atrás. Eu também li um tempo atrás, estou relendo, minha esposa está na parte 57, e eu estou relendo Eros, né? E a gente vai palestrar. A amizade, não cheguei ainda, não. Não leu a amizade ainda? Ainda Espera só não. um pouquinho, gente, eu estou apanhando aqui. Só um minuto, eu já consigo. Tranquilo, amiga. Então, eu vou ter que chamar aqui os meus universitários. Só um minuto. Que aí fica mais fácil. Eu só estou olhando aqui que na minha amizade está cheio de anotação. Falei, caramba, na época eu nem lembrava que tinha tanta marcação. Mas é porque ele é interessante, né? Ele fala muito de virtude, né? Ele vai muito para a filosofia mesmo, né? E ele... Pronto, consegui. Então, vamos ver se a gente consegue conversar um pouquinho sobre isso, né? E ele começa o capítulo definindo o quanto desvalorizado o amor-amizade é nos dias atuais. Lembrando que ele escreveu isso, né, em 1960, então meados do século passado, né, e ele já tinha essa percepção de que o amor-amizade era um amor que estava muito desvalorizado. E ele trouxe a lembrança nossa de que o amor-amizade já era um assunto discutido pelos gregos antigos. E ele cita Aristóteles, ele cita Cícero, né? Então, Aristóteles falava, inclusive, que o amor filia, né, que o nome grego, né, que o amor filia, era uma virtude, quer dizer, era uma coisa que as pessoas precisavam buscar, né? Era uma virtude, era uma busca por esse amor-amizade. E Cícero tem um livro escrito inteiro sobre isso, né? Então, e ele começa o capítulo já afirmando que esse amor-amizade, hoje em dia, ele é muito desvalorizado, ele é pouco valorizado, né? E ele diz que ele fala sobre esse assunto dizendo que é o amor menos natural, né? O menos instintivo de todos e o menos necessário. E ele faz essa comparação, né? Ele diz, sem o eros, que é o amor erótico, né? Nenhum de nós teria sido nascido. E sem a afeição, que é esse amor carinhoso, né? Sem a afeição materno, paterno, familiar, nenhum de nós teria sido criado. Mas o amor à amizade é um amor que você pode passar a vida inteira sem ter vivido isso, você tem experimentado isso, né? Porque ele não é tão natural e ele não é instintivo, né? Como são esses dois outros amores que ele citou, né? O eros e a afeição. Então, existe um certo movimento nosso, né? O amor-amizade exige um pouco mais da gente como indivíduo, né? E ele continua falando sobre essa questão de que ele é pouco valorizado, e inclusive ele diz, né, que existe filme, música, literatura sobre os outros dois amores, tanto o eros quanto a afeição. Mas a amizade parece que foi deixada de lado nesse contexto, né, de literaturas e filmes, etc. e tal. O que a gente vê muito é a amizade entre o humano e o animal, né?
Isso tem bastante, né? Filmes entre homens e animais e amizade entre homens e animais. Mas a amizade entre seres humanos realmente é pouco valorizada. E aí, por que ele explica, por que ele diz isso? Né? Ele fala que a afeição e o eros, eles são muito mais ligados às nossas emoções, né? E a amizade não é. A amizade, ela é racional. Então, ele fala essa frasezinha, né? Um mundo luminoso, tranquilo e racional dos relacionamentos escolhidos. Então, no amor à amizade, a gente escolhe, não é uma coisa que você fala, eu me apaixonei porque eu me apaixonei, ou porque eu gosto da minha mãe porque eu nasci nessa família, aquela coisa toda, né? É um movimento que a gente precisa fazer em escolher os relacionamentos de amizade, né? A filéa não tem nenhuma interação com os nossos nervos, não tem uma voz sensual, não acelera nossos batimentos cardíacos, nem nos faz corar ou empalidecer, né? E ele critica muito, ele fala muito que o mundo moderno ignora esse tipo de amor. Ou ele também fala uma outra coisa que eu vou falar um pouquinho mais à frente, acha que o mundo moderno meio que confunde esse amor, né? E ele continua no capítulo, né, na descrição dessa questão das amizades, e ele cita a amizade de Davi e Jonatas na Bíblia, né, que lá em 1 Samuel 18, né? E ele acha que esse amor à amizade que é pouco citado, é pouco comentado, às vezes é distorcido, como se essa amizade absolutamente sincera, franca, honesta, direta, fosse uma coisa impossível de existir. Tá? Ele continua também no capítulo dizendo que o ser humano pode passar a vida inteira sem experimentar a filéa, né? Sem grandes consequências. Não é que, como a gente, né, diz que o ser humano não é uma ilha, né? A gente discute muito isso, né? Que o ser humano não é uma ilha, a gente precisa de relacionamentos. Então, a gente tem relacionamentos de família, etc. Mas a gente fica naqueles relacionamentos um pouco mais superficiais, né? Quando a gente está falando de amor, amizade, né? E ele diz, olha, tem muita gente que pode passar a vida inteira sem experimentar o que é realmente esse amor, amizade, né? Sem realmente ter uma consequência muito grande, né? Mas ele volta um pouquinho e ele diz que os antigos, né, a exaltavam muito, inclusive no começo do século passado, né, a questão das duas guerras e tudo mais, trouxe muito, ele continua no final do capítulo falando sobre essa questão de clubes, né, de pessoas que estão vivendo a mesma coisa e isso também facilita muito a questão do amor, amizade, né. Os antigos a exaltavam muito, pois parecia ser o mais desafiador dos amores e o que mais nos diferia dos animais. Porque os animais trabalham com instinto, né? Absolutamente intuitivos, né? Os humanos não, né? A gente tem a razão, a gente tem a possibilidade de fazer escolhas e ele fala, então, e ele faz essa crítica grande ao romantismo no sentido de que houve uma supervalorização dos sentimentos e do instinto e uma pouca valorização dessa questão da gente escolher, das racionalidades e dos amores racionais, né? Que é o amor, a amizade, no caso, em que você pode, de verdade, fazer chegar num consenso, né? O maior problema na amizade, em nosso contexto tão democrático e coletivo, é que ela precisa excluir para incluir. E ele fica bastante tempo falando sobre esse assunto. Porque quando você afirma que você é amigo de alguém, você também afirma que você não é amigo de outra pessoa, né? Então, ele, de uma certa forma, ele é excludente, né? Porque e isso é uma coisa muito interessante da gente pensar, né? Porque a gente sempre pensa, principalmente o cristianismo, né? Que a gente a gente só acolhe, a gente só recebe, e não é bem assim, né? No amor, amizade, existe essa exclusão. Enquanto a imagem do Eros é representada pelos amantes olhando nos olhos um do outro, né, de frente um para o outro, ou até mesmo no amor, afeição, né, em que você tem um ciclo, né, um círculo grande, onde existe uma troca, na amizade ela é representada pelos amigos lado a lado, ombro a ombro, olhando para um alvo em comum, e não olhando um para o outro. Ele fala bastante sobre isso, porque a amizade tem um pouco dessa questão de que a gente é absolutamente autêntico naquilo que a gente está fazendo por um alvo em comum, né? E não uma troca de um com o outro, né?
E ele cita, né, no livro, a amizade surge do mero companheirismo quando 2 ou mais companheiros descobrem que têm em comum alguma ideia, interesse, o mesmo gosto que os demais não partilham e que até aquele momento cada um deles acreditava ser o seu tesouro ou o fardo especial. Então ele põe essa frase que eu acho bonitinha, né? O que? Você também? Pensei que eu fosse o único. Então, ele fala sobre essa questão de que o amor-amizade, ele não necessariamente você precisa estar olhando para o outro, né? Você olha os dois para um mesmo alvo, né? Os dois para um mesmo interesse, para um mesmo grupo de interesses também, né? Isso é bastante interessante, não é uma coisa que a gente para muito para pensar, né? A amizade, pensando nessa questão, né? A amizade é o amor menos ciumento de todos os amores, porque ela enxerga e aprecia o outro, né? Enquanto 2 é o número ideal para o Eros, no filéu isso pode ser muito maior, né? Pois nesse amor, dividir não é diminuir. Porque se todos têm o mesmo alvo, se todos estão olhando para o mesmo lado e todos têm o mesmo pensamento, pode ser 1, 2, 3, 5, 10, não tem problema nenhum, né? E ele também escreve, ele diz, né? Sozinho não sou grande o suficiente para externar em atividade o homem que sou por inteiro. Aqueles que nada têm, nada poderão repartir. Isso também é uma coisa que ele fala bastante, ele realmente explica bastante essa questão de como a gente pode pensar, viver juntos, né? Racionalmente, né? Quer dizer, uma pessoa que não tem nada para dividir com ninguém, uma pessoa absolutamente internalizada, ela não consegue ter amigos, né? Por quê? Porque não tem nada, se não tem nada, não pode repartir nada, né? Aqueles que estão a caminho de lugar nenhum não poderão ter companheiros de viagem. E ele escreve bastante, ele escreve páginas sobre isso, né? Sobre essa questão de que a gente precisa aprender a fazer isso também, né? De que a gente tem esse movimento de ter interesses em alguma coisa ou até de dividir algo. E não precisa ser uma coisa, ele fala muito disso, não precisa ser uma coisa feita à mão, né? Por exemplo, um interesse em jogar golfe, por exemplo, ou um interesse em algum outro tipo de esporte, ou em algum livro específico. Pode ser só uma conversa mesmo, interesses de conversar sobre um assunto, interesses de um assunto em especial. Quer dizer, só que isso é racional, né? Isso é uma visão racional da amizade, do relacionamento, né? Que gera a amizade. Eu acho que essa parte aqui é bastante controversa e polêmica, eu diria, né? Porque ele acha que é impossível a existência de uma amizade verdadeira entre homem e mulher, né? E ele diz o seguinte, que fica evidente na maior parte das sociedades e épocas, as amizades eram de homens com homens e de mulheres com mulheres. E ele fala isso, e ele explica bastante isso, ele cita muito a questão dos clubes, né, de pessoas que são fechadas dentro dos seus próprios raciocínios, né? Os dois sexos se encontram na afeição e no eros de uma forma muito tranquila, né? Tanto na afeição quanto no eros, mas não nesse amor. Isso ocorre porque raramente eles tinham um com o outro o companheirismo das atividades comum, que é a fonte da amizade. Então, ele coloca isso com muita clareza, ele coloca, né, que os clubes feitos de homens com homens e de mulheres com mulheres, e que ele acha que um clube feito de homens e mulheres acaba não dando muito certo. Por que ele diz isso? É verdade que um dos lados oferece como amizade, pode ser erroneamente interpretado como eros pelo outro, com resultados dolorosos e constrangedores, e isso é uma grandíssima verdade, né? Ou o que começa como uma amizade para os dois pode também se transformar em eros. Por isso que ele acha que é impossível uma amizade sincera e verdadeira entre homens e mulheres que não acaba em tragédia ou que não acaba se transformando num outro tipo de amor, né? E a gente fala, nossa, mas que legal, né? A amizade é uma coisa interessante, a amizade é uma coisa que a gente pode ter, né? Tentar alcançar, né? Uma coisa muito gostosa de sentir, né? Quando você sabe que você tem um amigo verdadeiro, né? Mas os perigos também são perfeitamente reais, né? A amizade, como percebiam os antigos, pode ser uma escola de virtude, né? Como Aristóteles estava falando, né? Uma busca por alcançar esse amor-amizade. Né? Mas também, e ele coloca como não percebiam, uma escola de
de vício, né? Ela é ambivalente. E aí ele começa, então, a falar um pouquinho sobre a parte negativa desse amor à amizade, né? E ele continua o capítulo, então, expondo essas questões, né? E ele começa, então, dizendo que é possível detectar o orgulho, né? Eu acho que um dos grandes problemas, né? O orgulho. E aí ele continua, né? Colocando e explicando como é que ele acha que esse amor à amizade pode ser uma coisa não muito positiva, né? E algumas coisas eu consegui colocar aqui, né, em tópicos para tentar diminuir um pouco, para a gente não ficar falando demais, né? Mas é a indiferença, a opinião alheia que pode evoluir para um desprezo. Eu acho que isso também é bastante claro. Isso é uma coisa que dá para perceber, né? A soberba social, o esnobismo, a expressão de superioridade, exibicionismo, e tudo isso está relacionado ao orgulho, né? Que é principal, né? A fonte de todas essas outras coisas, né? A amizade, portanto, é incapaz, como os outros amores naturais, de salvar a si mesma. Na verdade, como ela é espiritual e por isso enfrenta um inimigo mais sutil, a amizade precisa invocar com mais sinceridade que as outras a proteção divina para permanecer boa. E isso é bem no final do capítulo que ele diz isso, porque ele falou assim, senão é muito fácil se escorregar em algumas daquelas questões que o orgulho pode trazer, né? E ele termina o capítulo com essa frase que eu coloquei aqui, que eu acho bastante bonita, inclusive, que ele diz o seguinte: a amizade não é uma recompensa pelo discernimento e bom gosto que tivemos quando nos descobrimos mutuamente. Ela é um instrumento pelo qual Deus revela a cada um as belezas de milhares de outros homens. Pela amizade, Deus abre nossos olhos para elas. Como todas as belezas derivam dele, e por isso, na boa amizade, são enriquecidas por ele, por meio da própria amizade, de modo que ela é seu instrumento não só para criar, como também para revelar. E é mais ou menos isso que eu trouxe resumidamente sobre o amor à amizade. Eu não sei se vocês acham que ficou faltando alguma coisa, ou se vocês gostariam de tirar alguma coisa, mas assim, num resumo bem rápido, né? Então, a amizade precisa ser valorizada, ela precisa ser movimentada, ela não é natural, e a gente precisa tomar cuidado com ela também, porque pode existir, né, alguns deslizes aí, e a gente escorregar no nosso orgulho e perder amizades que são extremamente positivas. E é isso, gente. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos conversar sobre isso? Eu acho que o David deu uma travada ali, mas enfim, Moira, eu quero agradecer muito, né, o que você trouxe, te parabenizar, ficou ótimo, assim, porque ficou bem sucinto e bem didático, né, para a gente ter uma percepção realmente do que ele traz, né, sobre amizade. E aí, como eu estou na afeição, eu consegui ver bem, assim, sabe, essa diferença, ficou bem nítida, assim, né? Na questão da afeição e na questão do amor-amizade mesmo, né? Realmente são esses pontos aí. E também achei interessante essa questão, né, de não poder ter amizade entre homens e mulheres e tal, que não seria uma amizade possível, né? Então a gente. Esse assunto, então, e ele é muito categórico, por isso que eu troquei, porque ele foi bastante categórico, assim. Aí eu falei, caramba, entendeu? Isso, né, é uma coisa que não sei, mas. Exatamente. Então, assim, a gente vê realmente a importância do contexto, né? Porque naquela época realmente tinha, né, essa separação, existiam realmente esses clubes, né? Esses clubes, Grupos masculinos, e aí as mulheres se reuniam nas casas e faziam ali suas atividades em grupo também, né? Só que hoje em dia já não se sustenta muito, né, realmente, essa questão. Porque, até como o David colocou ali, né? O nosso grupo aqui, por exemplo, né, é bem misturado, né? E a gente tem realmente essa amizade e em prol de um mesmo objetivo, um mesmo interesse, né? Então, eu acho que talvez o que é bem importante nesse sentido, Evelis, é a questão que ele, quando ele continua falando, que ele acha que essa amizade pode ou se transformar numa coisa, né, sei lá, uma confusão, né? Ou até num eros, né? Numa paixonite, alguma coisa assim. Porque
Quando ele afirma isso com tanta, né, tão categoricamente, isso assusta um pouquinho. Você fala, nossa, mas aí eu li, aí eu reli, aí eu fechei o livro, aí, sabe, de novo, você fala, mas não é possível que eles... Né, será que não existe mesmo isso, né? Você vê aqui, né, como o mundo também vai mudando um pouco, né? Como a gente pega contextos e a gente acaba tendo que trabalhar com eles, né? Mas talvez ficar prestando atenção, né, Evelise, nessa questão de não ter essa confusão inicial, que pode ser uma coisa que atrapalhe, né? A questão de que um confunde, não sei o quê, ou que, né, às vezes até uma coisa interessante, uma amizade que se transforma num eros também, né? Sim, e achei... isso, né? Exatamente. E eu achei muito interessante até você trazer essa questão, porque é uma coisa que, de certa forma, está muito em pauta hoje em dia, né? No que a gente conversa, no que a gente anda discutindo, porque, por exemplo, tinha muito também a questão da mulher, naquela época, não ter muita voz, ou não ter muita valorização de que ela tivesse algo para acrescentar, né, no círculo. Exato, mesmo porque elas não saíam para trabalhar, eram pouquíssimas, Sim. Então as mulheres ficavam um pouco mais em casa, então os assuntos eram um pouco diferentes dos assuntos, né? E ele, inclusive, ele fala muito das mulheres chatas que ficam falando, você vai lendo, você fala assim, vontade de pegar esse texto com um gotinho, assim, né? Eu gosto mais de você. Né? Então, mas eu acho que a gente tem que contextualizar exatamente o que você falou, né? De colocar as coisas nas perspectivas de 1960. Né? Sim, exatamente. Muito interessante. Parabéns mais uma vez, Moira. Eu vou passar a palavra aqui para o João, acho que levantou a mão. Acho que foi. Legal, muito bom, Moira. Gostei. Você sintetizou muito bem o livro. E aí você falou várias coisas que me chamam muita atenção. E eu e minha esposa amamos filmes, né, séries e tal. E aí você comentou, né, que na maioria das vezes, quando nós vemos a descrição sobre a amizade ou a representação da amizade em filmes e séries entre um ser humano e um outro animal, né? Aí nós estávamos tentando aqui puxar na memória alguma série ou algum filme que tratasse de amizade. A gente lembrou de alguns. O Clube dos Cinco, que é da década de... O Clube dos Cinco é muito bom, é verdade. Ele trata de amizade. E é interessante porque no Clube dos Cinco você tem essa tensão, essa dialética, a questão de você trazer o melhor dos personagens e o pior do ser humano por meio daquela relação ali, da amizade. E um outro também mais recente, né, que é mais de criança, assim, é o Stranger Things, não sei se eu falei certo. Sim, da Netflix. E aí ele mas também... são poucos, não é, João? Não são muitos. São poucos. Se a gente for... Eu anotei no livro até na época, Sociedade dos Poetas Mortos, que é um filmaço que fala sobre a amizade. E aí eu anotei até no livro, eu falei, caramba, eu anotei essa parte aqui. Mas são muito poucos, né? Quando você compara com as séries e a própria literatura, né? Entre esses amizades. Inclusive, ele fala muito, no começo, ali, quando ele fala sobre isso, João, ele fala, inclusive, que existe uma confusão, que as pessoas confundem. Então, amizades entre homens, por exemplo, acaba se confundindo com relações homossexuais. E que precisa haver uma quebra disso, né? Então, essa questão do romantismo trouxe isso de que não era possível você ter amizades realmente sinceras e francas, como a de Davi Jonatas, que ele cita, porque as pessoas confundem isso com um relacionamento homoafetivo. Então, ficou meio perigoso, sabe? Então, as pessoas não querem muito se associar a esse tipo de coisa. E eu acho que aí a cultura desvalorizou mais ainda com essa questão do romantismo propriamente dito e diminuiu pra caramba isso, né? Porque mesmo a Sociedade dos Poetas Mortos, ele é extremamente trágico, né? Então, ele não é uma valorização da amizade no sentido de, olha como a gente enriqueceu um ao outro e a gente trouxe coisas positivas, né? É um filme que é bastante trágico, né? Em todos os sentidos. E aí tá vendo? Tá vendo? Melhor não ter uma amizade assim, porque vai confundir, porque vai não sei o quê, porque um vai se matar. É a tensão, né? Essa é a ideia da tensão. Então, você tem atenção em todo momento na existência, não tem como. Acho que é o que o Luiz queria mostrar. Falou, olha, você vai ter os problemas do orgulho que vai, de alguma forma, vai se... sobrepujar, né? Vai se sobrepor a outras coisas. E ainda assim, você tem os pontos positivos,
que você está focando num objetivo, né, igual e tal, é o que nós estamos fazendo aqui. Mas até mesmo quando você foca em um objetivo, pode ser que esse objetivo seja um objetivo distorcido e que ambos, mesmo sendo amigos, estejam olhando para um lugar errado, né? Também. Ah, minha esposa quer falar aqui, peraí. Boa tarde a todos. Então, sobre isso mesmo que a Moira falou aí, sobre a amizade dos homens, né? Desde 2017 para 2018 para cá, eu tenho assistido muito coisas asiáticas, né? Coreanas, japonesas, e eles têm muito essa relação do homem com o homem, é muito afetiva, e isso me assustou um pouco no início, porque nós aqui não estamos acostumados com isso. E lá é totalmente diferente. Lá o homem, ele pega na mão do outro homem, eles brincam. E nós aqui no Brasil, a gente não está acostumado a ver os homens fazendo esse tipo de coisa, né? E lá com as mulheres, eles são muito, assim, respeitosos. Eles são Pois é. É engraçado isso, né, Camila? Porque trocou isso aqui com a gente, né? Trocou, porque aqui os homens estão extremamente... e se eles ficam juntos, né, gera geralmente esse desconforto, né? A questão do Lewis falar sobre que não há amizade entre homens e mulheres, né? Eu entendo ele na questão aqui, eu entendi o que ele falou. Na época eu também fiquei bem assustado, mas será? Mas eu entendi que ele falou que quando você se aproxima demais de uma pessoa, pode ser que a sua intenção não seja amorosa, seja apenas a amizade. No entanto, a outra pessoa, né, nem sempre corresponde da mesma forma. Então, eu entendo o que ele quis dizer, dentro do contexto dele, do século XX, né, se não me engano, 19, 20. Eu entendo esse contexto dele e ainda continuo entendendo hoje. Você pode pegar, principalmente adolescentes, acho que nunca, não sei, todo mundo passou por essa fase, teve suas paixonites, e mesmo dentro daquele círculo de amizade, você acaba criando essas expectativas, né? Alguns falam que é amor platônico, né? É engraçado isso. Então, eu entendo o que ele quis dizer, mas, por exemplo, nós aqui somos bem distintos, né? Heterogêneo, um grupo bem heterogêneo. Então, acho que é possível, sim, ter essa amizade, mas ainda assim você tem aquele adendo, aquele asterístico lá. Olha, da outra parte você tem que deixar muito claro que pode confundir, as pessoas confundem e muito. Hoje em dia... Foi isso que por isso que eu coloquei também, porque eu acho que existe isso sim, João, eu acho que tem também, nessa confusão toda. Sensíveis demais, né? Aquelas pessoas carentes, melhor dizendo, minha esposa me corrigiu, carentes. Quando a pessoa é muito carente, você pode prestar bem atenção. É perigoso ela se inclinar pensando que você tem interesse. Isso acontece, eu já vi acontecer. Sim, é verdade. Pessoal, vocês conseguem me ouvir? Sim. Ótimo. Eu acho que minha internet deu uma estabilizada. Bom, espero. Tá ok meu áudio, né? Tá. Primeiro, Manda Moira. ver. Não entendi, João? Manda ver. Pode falar. Show de bola. Primeiro, parabéns, Moira. Eu achei que foi pontual, foi direto ao ponto, você destacou os pontos principais do texto, né? As polêmicas e trouxe aí uma reflexão muito interessante sobre a amizade, né? E a Evelise, parabéns aí. A Evelise está sendo um excelente braço direito. Ela falou para mim, não sei o que falar. Ela foi, tomou a rédea e fez o que tinha que fazer, né? Então, vou ficar mais ou menos assim de stand-by. E vocês toquem aí. Aí a Evelise vai dizer. Nesse aspecto, eles entender mais ou menos quem que foi o Lewis, né? Ele é realmente uma relação um pouco misógina. Não entendi, Moira? Não, é essa questão cultural que a Evelise estava falando, né? Da gente trazer para o nosso contexto, né? Cultural. Isso. Quer dizer, onde é que ele morava, né? Um senhor que demorou para casar, ele casou já bem mais velho, né?
vivendo ali no pós-guerra, quer dizer, esse livro foi escrito provavelmente num pós-guerra, né? Quer dizer, num país bastante, né, chorando ainda as suas perdas e tudo mais. Então, esse contexto todo também tem que ser colocado, né? Exato. A gente vai ler a biografia dele, né, Moira? A autobiografia. E ali a gente vai encontrar realmente algumas razões para isso. Poxa, ele perdeu a mãe muito cedo, ele foi enviado para um internato. colégio. Ixi, travou, Davi. Mas mesmo quando a gente pensa nesse contexto, a gente pode, como o João estava falando também, né? Porque a gente pode prestar atenção um pouco nisso, né? Mesmo quando você traz o contexto da vida do Lewis, né? E de como ele foi, né? E o contexto que ele vivia, né? O environment dele naquele momento, você pode aproveitar, né? Você pode falar, não, mas existe isso é um fato, né? Essa confusão que acontece entre amigos pode acontecer, ou até entre amigos que começam uma amizade e isso se transformar em outra coisa e ser uma coisa positiva, né? Ser uma coisa legal. Então, eu acho que isso também a gente tem que levar em conta, né? Não é só... Porque na hora que você lê isso, você fica um pouco assim, você fala, nossa, mas como, né? Mas depois que você vai estudando um pouco mais, né? Porque, como eu falei lá no comecinho, ele é denso, né? A coisa não é tão simples assim. Ele vai lá no profundo, né? E que ele explica um pouco mais, ele fala um pouco mais sobre essa questão dessas amizades. Eu acho que ele estava querendo chamar atenção mesmo para esse cuidado que precisa ter entre essas pessoas, né? Ele não devia ser uma pessoa muito simples também, né? Devia ser um homem mais duro. Eu acho interessante no Lewis que ele é muito atento assim, a todas as nuances do ser humano, né? Então, assim, de certa forma, ele consegue englobar todas as situações possíveis. Possíveis, né? Eu acho que é um pouco isso, exato. Então, assim... Chama atenção um pouco, né? Isso, exatamente. Isso, Porque no começo do capítulo, ele fala muito sobre todas as coisas positivas desse amor-amizade, né? Então, ele fala, e aí ele critica a realidade, que a amizade não é valorizada, que a gente tem que não sei o quê. E aí você vai vendo ele, né? Ele vai devagarzinho, falando, olha, gente, mas a coisa não é tão linda assim quanto a gente acha que ela é, né? Ou quanto a gente gostaria que ela fosse. Veja, tem esse pedaço, né? E aí você fala, puxa, é verdade, né? Então... E nesse ponto aí é legal, porque, tipo assim, ele coloca ali a ideia dele, mas ele coloca os dois lados da moeda, né? Porque, por exemplo, no amor-afeição, acontece exatamente a mesma coisa, né? Porque, num primeiro momento, a gente pode achar que é só determinadas situações, né? Só que aí, no decorrer do capítulo, ele já vai mostrando também que tem... um contraponto, né? Tem um contraponto, exato, acho que é bem isso. E nesse aí, no Amor e Amizade, que você trouxe pra gente, Moira, foi exatamente isso também, né? Então, a gente consegue perceber bem que ele tem essa intenção realmente de, tipo assim, tem isso? Tem. É assim? É, mas também... Não. Então, não vamos fechar, não é uma coisa hermética ali, né? Então, quer dizer, tem que olhar todos os lados, né, desse sentimento, né? Porque é algo subjetivo, né? Então, assim, ele engloba realmente as mais diversas faces dos quatro amores, né? De fato. E ele é bastante complexo, né? Porque, por exemplo, no Amor Eros, né? Quando existe uma relação e essa relação é duradoura, ele só aumenta, né? Ele vai aumentando, vai criando outras raízes, outras coisas, né? No amor-amizade, isso pode ser cortado abruptamente, por exemplo. Né? Você pode ter decepções, você pode ser, sei lá. Então, é por isso que ele fala que é um amor que não está no nosso instinto, é um amor que a gente é uma racionalidade, né? Então, porque ele não chega no nível da afeição e do Eros, né? Ele não vai tão profundo quanto é a afeição e o Eros. Ele se mantém num outro nível, no nível dessa racionalidade, né? E por isso que precisa ser trabalhado, né? Precisa ver esse movimento nosso, não é natural como são os outros amores, né? Esses outros dois amores. Oi, João, pode falar.
é interessante, né, é que ao final de todo o capítulo desse livro, ele demonstra que esses amores, né, que ele vai destrinchando, todos eles têm um plano de fundo ou são sustentados pela nossa complexidade, como o David falou, né? Não são sustentados, mas eles são, às vezes, desvirtuados pelas nossas complexidades, melhor dizendo assim, desvirtuados pelas nossas complexidades, e aí, por isso, eles mesmos não são capazes de sustentar as relações. Sim, Somente quando sim, eles são sim. atingidos pelo divino, que aí pode acontecer. Aí eu achei até a frase que você até usou ela, que a amizade entre os amores naturais é incapaz de salvar-se. Incapaz, exato. E isso é muito interessante, porque mesmo que a gente tenha todas essas relações de amor entre marido e mulher, esposa, né, e tal, entre amigos, o próprio Eros, que é interessante, eu vou falar agora, porque hoje eu que vou falar, né, eu e minha esposa. Então você vê isso aí, é muito interessante, eles são incapazes de salvar si mesmos, eles não têm esse potencial, somente o amor divino é capaz de corrigir isso, né? É muito legal isso que ele trata também. Acho que por isso que das dificuldades, né, dessas tensões que existem, é muito legal. O Lewis, ele, como vocês disseram, ele consegue pegar as nuances, ele é genial. E tem um aspecto importante nisso, que o Lewis, ele fala todas essas coisas fundamentados muito na experiência de vida dele. Por exemplo, na biografia dele, dois aspectos que são muito importantes. No convívio dele nos colégios internos, ele vê o potencial o potencial maligno das amizades, né? Os grupos que se formam, as facções, isso na universidade, na escola, em todo lugar. Então ele fala sobre o círculo mais interno, né? Tem um texto dele no Teologia Época, Peso de Glória, tem um texto chamado, acho que Círculo Mais, acho que é esse exatamente o nome. Né? Mas como que um grupo de pessoas podem realmente gerar potencialidades, né, boas ou ruins em indivíduos, e ele experiencia isso na vida prática dele. Do ponto de vista positivo, é que, por exemplo, muito da produção dele, o Tolkien, é ele e o grupo de amigos dele, né, onde eles liam. E o engraçado é que ele fala com relação às mulheres, mas o Eclipse tinha uma mulher extremamente competente, que era a Dorothy Sayers, né? Em vários aspectos, em várias reuniões, ela participava, ela contribuía, né? E Luas mesmo casou com uma mulher bastante, uma escritora, uma mulher que tinha uma opinião muito forte sobre as coisas, né? Que participava, discutia com ele sobre assuntos e tudo, né? Então, eu não acho que ele tinha esse contexto de querer diminuir alguma coisa, né? Quando ele fala sobre essa questão. Acho que ele está falando mesmo daquele contexto mais histórico, né? Do contexto da vida na Grã-Bretanha naquele momento, né? Acho que é um pouco isso. Acho que travou de novo. Travou de novo, tadinho. É tão chato isso. Hoje ele está sofrendo. Essa parte aí a gente é boa, né? Mas tem essas questões aí tecnológicas. Bom, mas eu acredito assim que realmente é isso, né? Porque Lewis ele convivia com mulheres intelectuais também, né? Então não acredito que seria nesse sentido realmente, né? Mas é mais por uma questão, assim, vamos dizer, no modo geral, né? O que acontecia na época, não que fosse exatamente isso, a uma opinião coisa dele. de contexto histórico. Isso, Exato. E aí seria mais com relação a isso mesmo. Vamos ver se ele voltou. David? Não. Exato. E é muito legal. Do livro Uma Força Medonha, essas relações estão representadas ali, essas relações de confusão, né? Uma figura mais sexista, né? Um cara mais difícil de lidar seria o McPhee, né? Que fazia parte do grupo do Lewis.
Travou de novo, né? Travou completamente, Sim. Já que ele não tá conseguindo falar, aquela parte também que ele fala que a amizade ela é excludente também, que lá é interessante, né? Não sei se, Eu achei também, eu gostei disso, pedaço. porque nós, por exemplo, aqui nós, assim, nós brasileiros em geral, costumamos, pelo menos é o que eu percebo, que eu vejo, né, pela experiência, costumamos querer ter amizade com todo mundo, né? Não sei se, pelo menos aqui em Cuiabá, por exemplo, aqui em Cuiabá é assim, na minha família, chegou uma pessoa, não, pode entrar, nós colocamos mais água no feijão aqui, que vamos, tem esse lance. Mas se você for pensar estritamente a relação amizade, como o Lewis coloca de uma forma bem racional, né, e eu acho, João, que você trouxe um ponto... Ela dá uma estreitada, assim, ela é uma funilada, obrigado, meu amor, afunilada, essa é a ideia. Exato, é um ponto muito interessante isso, porque a gente vê isso muito hoje em mídias sociais, você pode dizer isso, né? As pessoas têm 1 milhão de seguidores. Oi, como é que você pode ser amigo de 1 milhão de pessoas? Você tem, sei lá, 1.500 pessoas. Então, quer dizer, isso não é, obviamente, a relação de amor e amizade que o Lewis estava falando aqui, porque apesar de que você pode, e que ele fala que quanto maior, né, que é interessante, porque ela é ambivalente, né? Você exclui alguém, você fala, realmente essa pessoa não é meu amigo, mas você não tem condição de ser amigo de 1.500 pessoas, né? Isso é fora do contexto real, né? Mesmo racionalizando, mesmo falando, ok, porque precisa haver esse movimento, porque a amizade ela não é só uma coisa de receber, como eu acho que acontece nas mídias, né? Então, eu só vou lá ver a gravura, eu só vou lá ver a foto do fulano, eu só vou lá ver o texto que ele escreveu, ou qualquer coisa do gênero. Isso não é ser amigo, né? É um contexto um pouco diferente, né? Só curtir a foto dele, né? Somos amigos. Exato. Né? Então, exato, porque eu sigo ele, porque ele é meu amigo. A gente fala isso, porque ele é meu amigo, não é amigo, coisa nenhuma, né? Você só tem uma relação bastante superficial com essa pessoa, se é que existe algum tipo de relação, porque às vezes nem existe nenhuma, né? É verdade, se é que existe relação. Exatamente, é o que você está falando, vai afunilando e você acaba mantendo um quadro muito pequeno de amigos de verdade, né? Inclusive tem, eu acho que é Spinoza que fala, se não me engano, que é impossível você ser amigo de mais de 150 pessoas na sua vida inteira. Ele colocou esse número, assim. Ele diz assim, é impossível, não dá. Porque como a amizade é uma coisa que você... Pois é, eu acho que foi Spinoza, eu não tenho certeza de quem foi que disse, porque você não consegue ter esse relacionamento, porque é um relacionamento de amizade com mais de 150 pessoas, a sua vida inteira. Eu achei isso muito interessante, mas eu não sei como é que ele chegou nesse número fazendo esses estudos, né, de que as pessoas, de que a amizade não é um oi, tudo bem, né? Uma amizade não é isso, que você encontra fulano na rua, você vê fulano na universidade, ou você, né, sai para comer com ela, jantar com ela. Na amizade é uma coisa um pouco mais aprofundada, né? E que é impossível você ter esse tipo de relacionamento com mais de 150 pessoas a sua vida inteira. Então, é afunilado, como você falou, mas já não é assim, uma das características que me marcam, vou dar um testemunho assim da minha família. A minha avó, ela tem 92 anos. E eu acho que uma das marcas da amizade verdadeira é o tempo, a perduração dele, a duração dessa amizade. Minha avó, já morreu muitos, né, amigo delas, mas os amigos, ela ia de ônibus na casa deles para tomar chá. Era uma coisa que elas faziam. Era isso. E não deixou. Até os, sei lá, 80 e poucos anos ela fazia isso. Quando ela tinha condições de andar de ônibus, ou um dos filhos levava ela. Era isso. E aquele relacionamento era um bate-papo, conversava, e ela ligava, entendeu? Assim, era duradouro. Sim, então, porque eu estou falando, é uma relação que não é só de receber, né? Você só não recebe, né? Não é, você doa também, né? Então é muito legal. Interessante, é bem isso mesmo. Oi, Davi, você voltou. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, antes que minha internet caia de novo. Moira, como que você vê a relação, a partir desse texto, como você vê a relação da amizade dentro de outras formas de amor? Por exemplo, a amizade dentro de uma relação de casal, de casamento, uma relação familiar, né? E o papel da caridade nisso? Vocês comentaram brevemente, o Lewis vai ter uma conclusão que é belíssima, né?
que esses amores eles só são realmente melhores Possíveis, vividos devido à ação da caridade. Né? Mas como que é o papel da caridade, como que é a amizade dentro de outras relações, né? Dentro de outras formas de amor? Aí, depois disso daí, se vocês quiserem discutir um pouco, aí eu já deixo livre, aí a Evelise vai seguir para a nossa finalização. Eu acho, sim, entendi perfeitamente. O amor-amizade, ele é fundamental em qualquer outro tipo de relação, né? Quer dizer, de acordo com Lewis, não necessariamente, porque ele diz que tanto o amor-afeição quanto o amor-eros, eles são outros tipos de amor. Mas ele também diz, no capítulo de amizade, que a amizade pode levar a um amor-afeição ou a um amor-eros. Então, eu acho que, pensando assim, o amor-amizade, ele é fundamental. Por que eu digo isso? Porque é impossível, eu acho, você ter algum tipo de relação ou de amor-eros por alguém que você não é amigo, né? Que você não tem, que você não tem um alvo em comum, que você não tem um interesse em comum. Quer dizer, isso não tem como se transformar num amor-eros. Ou o amor-eros é tão superficial que é aquela coisa de, né, passa só um paninho e, né, completamente de um nível de superficialidade muito grande, né? E aí a gente tem, bom, e aí a gente pode discutir isso quando for falar sobre o amor-eros, mas essa questão de, né, da superficialidade desse amor, né? Que ele pode ser extremamente superficial, mas você não consegue manter uma relação de casamento ou uma relação de amizade de muitos anos, como o João estava falando, se você não tem um amor-amizade forte, se você não tem um mesmo alvo muito forte, né? Se você não tem o mesmo, se a visão não é a mesma, né? E no amor-afeição é a mesma coisa, porque quando você pega um bebezinho, né? A mãe pega um bebezinho, o seu bebezinho, é um negócio, é um amor que não tem explicação aquilo, mas é um amor unilateral, né? Você ama o seu filho não te ama ainda. Ele é absolutamente dependente, ele é absolutamente carente, mas ele não te ama ainda. Esse amor vai, de novo, sendo trabalhado até que ele chegue em algum consenso, né? O amor-amizade você escolhe um ao outro, né? Você fala, puxa, aquela pessoa tem um interesse em comum interessante em relação a mim, ou eu tenho uma coisa interessante em relação a ela. Então, você vai construindo um caminho, né? Construindo alguma coisa. Mas eu acho que o amor-amizade está inserido em todos os outros, sem dúvida nenhuma. Sim, tem um aspecto nisso que você falou sobre a relação, por exemplo, de uma mãe com um filho, de um pai com um filho, é que o que a gente espera no final, por exemplo, um pai, o que realmente deve esperar de um filho, não é que o filho necessariamente o ame de maneira incondicional, né? Porque às vezes não ama, viu, Davi? Às vezes esse amor não acontece, exatamente. Realmente o mais importante nessa relação é assim, o pai ou a mãe realmente vão amar, né? Ou às vezes não, né? Tem doido para tudo, mas da parte do filho, né? O que é melhor exigido né? Sem o respeito, ele não vai também conseguir amar. Juliana, você chegou agora, a gente está encaminhando para o final. Oi, gente, desculpa, eu estava numa outra reunião aqui do curso de filosofia, né, que eu falei para você que eu estou fazendo, e acabou estendendo, daí agora que eu consegui entrar. Não, tá tudo bem. A gente já está acabando, já a gente está discutindo sobre o amor-amizade do Lewis, mas já está nos finalmentinhos, já bem no finalmente. Mas é isso mesmo, Davi, que você estava falando, e não necessariamente, porque esses amores podem não ser tão naturais também, apesar de que o amor-amizade é colocado por ele como uma coisa que não existe nenhum tipo de emoção ligada a esse amor, os outros têm, né? No amor-amizade não, ele... Eu falo isso porque, por exemplo, na minha relação familiar, o grande fundamento da minha relação, por exemplo, com a minha mãe, era muito mais algo fundamentado, tinha, obviamente, amor, mas era um amor muito mais fundamentado na responsabilidade e respeito, né? Na responsabilidade porque, assim, chegou um momento que eu tinha que cuidar da casa, né? Inclusive ela, sustenta, né? Do que muitas vezes o que eu vejo que algumas pessoas têm como expectativa, que é uma certa afetividade ou emocionalismo na parte do amor. Né? Sim. Verdade, eu acho que também o emocionalismo, um emocionalismo
o amor não é também tão coerente. Eu acho que é bastante interessante entender que existem responsabilidades, e aí uma estrutura de responsabilidade, cada um vai ter que cumprir com essa estrutura de responsabilidade. Né? É complexo, mas é uma coisa interessante. Inclusive, por exemplo, é legal ter uma certa relação de amizade entre um pai e um filho. Sim, interesses em comuns, cultivar um convívio familiar, isso é muito importante. Né? Mas, por exemplo, quando o pai quer se colocar no mesmo patamar de nível do amiguinho do próprio filho, poxa, qual vai ser a referência para essa criança, para esse adolescente, né, para esse jovem? Né? Pô, meu pai está querendo que nem eu. Pô, meu pai é meio bobo, entendeu? Então, tipo assim, ele não é uma referência que eu vou olhar assim, na distância e ver um homem sábio, sabe, experimentado, treinado na vida, mas eu vou ver um cara que está querendo ser no mesmo nível que eu e às vezes sendo patético e sendo mais bobo do que naturalmente somos, né? Eu acho que tem essa relação também. É interessante ter, mas de que maneira a amizade é importante dentro, por exemplo, do contexto familiar, a relação de um filho com uma mãe, tal. Exatamente, Exato. São distorções, exato. Isso já é uma outra coisa, né? Pode, inclusive, ser uma questão patológica, né? Isso. Principalmente isso que você estava falando sobre esses pais ou mães, né? Mães que se vestem como se vestem as filhas adolescentes, né? Querem participar das festas. Então, mas eu acho que aí já não é uma questão filosófica, né, de amor, é uma distorção mesmo, uma questão... É uma debilidade trabalhada já está trabalhado num outro nível, né? Não é exatamente o que o Celso está trazendo aqui, né? Porque essas partes, o Lewis, ele está tratando o amor, ele pega, na minha perspectiva, né, ele pega o amor sozinho, e ele começa a destrinchar o amor em várias camadas, e todas essas camadas estão em intersecção. Ele não está tratando aqui de patologias, né, mas de amores que estão presentes no amor. Exato. E aí, na filosofia, né? Ele está discutindo filosoficamente o que são esses diferentes tipos de amor, né? Exato. Isso. E ele consegue fazer isso de uma maneira muito interessante porque ele também usa teologia, né? Por exemplo, em Eros, ele cita a 1 Coríntios e tal, aqui também ele cita a Bíblia. Então, ele faz essas colagens, vamos dizer assim, para nos mostrar como deveriam ser cada um desses amores, né? E na introdução ele fala desses amor necessidade e tal, né? Esclarecendo para nós como eles devem acontecer. Aí depois que ele começa a falar amor eros e tal, e por aí vai, né? E essas distorções, para elas serem redirecionadas, é o que o Linus termina. É somente o carisma, né? Somente o divino para redirecionar. É a única forma, porque em si eles mesmos não se bastam. É impossível. É verdade. É isso mesmo. Exato. O legal é que a reflexão do Lewis é até o referente, né, João? O que você disse. Sim. É uma reflexão que toma referência à teologia, né? Ou pensando a partir do ponto de vista divino. Moira, algumas palavras finais aí que você gostaria de ressaltar. Aí, depois disso, a Evelise finaliza para a gente antes que eu caia. Davi, só agradecer o convite, gostei muito. Sempre gosto de conversar. Nós que agradecemos. Foi muito legal. E quem sabe a gente não evolui para uma amizade, um amizade mais intenso, né? Seria interessante. Racional. Marcar um churrasco. Brincadeira. Exato. Marcar um churrasco na casa de Juliana, que está na metade do caminho aí. Pois né? Porque eu estou aqui em São Paulo, já estou longe das 6, eu estou bem longe, mas está tudo bem. Foi muito legal, muito obrigada. Mas está perto da Juliana. Belise, você que está com a palavra aí. Então tá. Bom, pessoal, então, se ninguém tiver mais nada a acrescentar, eu vou, então, finalizar, tá? Novamente, quero agradecer muito a você, Moira, pela sua colaboração, por dedicar esse tempo, né? A estar aqui com a gente, crescendo aí no conhecimento, né, das obras do Lewis e do próprio Lewis em si, porque quanto mais a gente se aprofunda nele, mais nas obras, né, mais a gente acaba conhecendo ele também como pessoa. E realmente são questões muito filosóficas, né, que é interessante a gente pensar. Ao mesmo que é filosófico, é muito assim do nosso cotidiano, né? Por exemplo, essa questão de pais e filhos, dessas relações,
onde encontrar o equilíbrio, né, para não ter essa questão de vou ficar igual meu filho e tal, para me aproximar, e ao mesmo tempo perde o respeito, né? Ou até que ponto ser muito rígido, como foi até citado aqui no filme Sociedade de Poetas Mortos, né? O pai do menino era muito rigoroso, cobrava muito dele, né? Então, assim, tinha um certo distanciamento. Então, quer dizer, aonde que está o ponto de equilíbrio nisso tudo, né? Então, são questões que a gente precisa realmente pensar sobre isso, e Lewis vai trazendo isso para a gente no decorrer das obras, a gente vai ver essas questões, né? A própria questão da amizade mesmo, né? Até que ponto a amizade se inicia de fato? Porque a gente tem parceria, a gente tem companheirismo, né? A gente conhece pessoas, mas até que ponto, né? A gente caminha de fato para uma amizade? Onde que é o ponto inicial, né? Então, é isso que é muito enriquecedor, assim, pensar sobre essas questões, porque às vezes a gente está no piloto automático e a coisa vai andando, né? A gente não chega a pensar realmente sobre isso. E ao mesmo tempo é difícil, né? Porque são questões subjetivas e aí você tem que colocar um pouco do teu racional ali também para definir. Então, quer dizer, fica aquele jogo, né? Mas, assim, de um modo geral, Moira, te agradecer muito por essa reflexão que você nos trouxe. Obrigada pela tua participação, desde assim, tá aí caminhando com a gente já há um bom tempo, né? Tem colaborado muito. Então, assim, só agradecer mesmo, né? E parabenizar pela Obrigada eu, gente. Foi um prazer. E quem sabe a gente marca esse tal desse churrasco aí, né, David? Um beijo, pessoal, para vocês. Um bom final de domingo. Um prazer, gente. Vai para a igreja, um bom boa amizade. Grande abraço. Obrigada pela participação de todos. Tchau, gente. Tchau, gente. Um abraço. Até mais. Tchau, pessoal. Beijo.